E aí, galera, vamos começar aí a sexta rodada Hero. Deixa eu compartilhar aqui o material e já vamos dar início imediato aí. Essa aula ficou muito boa, viu, pessoal? Prestem bastante atenção aí nos tópicos aí, que, como sempre, as questões tendem a ser bem didáticas. Motivação da aula de hoje: não importa o que as pessoas digam, apenas siga seu próprio caminho, não desista e use a oportunidade. A música que a maioria deve conhecer é do Enigma, é aquele espírito de criança, aventureiro, positiva, que a gente tende a perder ao longo da vida, a gente vai ficando mais frio, mais amargo, e é sempre bom a gente estar relembrando esse nosso de criança, de infância e positivo. Bora para aula, pessoal. Legislação tributária, da compensação do imposto. Com relação ao sistema de apuração do imposto, considere as seguintes situações hipotéticas. A. Empresa H protocola pedido à Cefaz para que a apuração do ICMS se dê por cotejo entre créditos e débitos por mercadorias ou serviço de mercadoria de determinado período. B. Empresa I protocola pedido à Cefaz para que a apuração do ICMS se dê por cotejo entre créditos e débitos por mercadoria ou serviço em cada operação. C. A Cefaz Mato Grosso, em vista de aprimorar a fiscalização, pretende impor a contribuinte sistema de apuração por regime de estimativa, em função do porte do estabelecimento Z, no qual o imposto será pago em parcelas fixas mensais, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instalação do processo contraditório. Já a empresa Y descobriu uma omissão na legislação tributária do Mato Grosso, a qual lhe beneficiou privilegiadamente, descoberta em fiscalização. A Cefaz Mato Grosso instaurou um regime especial de apuração do imposto até que a legislação tributária seja aperfeiçoada. Neste caso, a Cefaz Mato Grosso atuou conforme a legislação tributária. Está correto o que se afirma? Pessoal, o gabarito aqui vai ser letra C. O erro vai estar aqui na letra C, galera. Nessa parte especificamente aqui, será pago em parcelas fixas. Eu já vou mostrar aqui o dispositivo para vocês. E não será pago em parcelas fixas, será pago em parcelas periódicas. Todos os demais incisos que eu li na questão, eles estão corretos. Chama atenção aqui para o artigo 34, que em casos especiais, isso aqui é da omissão, não confundir essa omissão com a omissão da nota fiscal de imposto que lá você arbitra. Isso aqui está relacionado à legislação tributária, já cobrei isso numa aula Hero, estou aqui reforçando para a gente, tá? Vamos embora para a próxima questão. E TCMD. Sobre o fato gerador TCMD, considere a seguinte situação hipotética. A. Joel, de 60 anos, estava fazendo uma aventura em Cáceres e Mato Grosso, quando se apaixonou à primeira vista por Isabel. Passado algum tempo, totalmente desaparecido de seu domicílio ao contato, Zé Leôncio entrou com um pedido de declaração de ausência, ao qual foi concedido pelo juiz, ressalva-se que Joel não deixou o representante ou procurador. Após transcorrido um ano da arrecadação dos bens de Joel, Zé Leôncio recorreu ao juiz à abertura da sucessão provisória, sendo a mesma concedida. O patrimônio levantado por Joel de 600 mil, sabe-se que o PF de Mato Grosso de Junho é o valor de 222 centavos, e Zé recolheu o devido TCMD. Porém, após um ano da sucessão provisória, Joel retornou ao seu domicílio com Isabel e um novo filho e pediu de volta seus bens. Diante do fato, assinale a alternativa correta. A. Ao momento da ocorrência do fato gerador. B. A alíquota aplicável ao fato gerador. E C. Ao direito de restituição para Joel. Galera, nesse tipo de questão de estudo de caso, eu estou tendo algumas questões assim, eu vou jogar só a alternativa correta aqui, porque no dia da prova isso acontece. Você tem uma questão de estudo de caso que você só tem uma alternativa correta. As outras quatro você descarta. Aí você deve procurar diretamente a alternativa correta. No caso aqui, para a gente otimizar o tempo, isso aqui, no dia da prova, você teria que buscar essa alternativa aqui, que diz: o momento do fato gerador do TCMD é na transmissão do patrimônio, conjunto de bens e direitos, de Joel, o qual ocorreu efetivamente na transmissão da sucessão provisória. Já a alíquota aplicável ao fato gerador é isenta ao ter um montante de 330 mil e 2% sobre a diferença, que lá na legislação, eu já vou mostrar aqui no slide seguinte, tem uma tabela que define até onde vai a isenção. E o retorno de Joel assegura-lhe a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória. Então, o que eu pego aqui, galera? Por que eu pus direito civil? Porque você precisa entender aqui a parte do direito civil, que está tudo aqui, ó, que é morte presumida e decretação de ausência. A decretação de ausência, galera, ela está relacionada aqui ao artigo 22, que se a pessoa desaparece, diz o domicílio, sem deixar notícia ao procurador, qualquer interessado ou o Ministério Público pode para o juiz decretar a ausência dele. Vai nomear um curador para administrar os bens. E se depois de um ano, se ausente não deixou nenhum procurador, ou 3 anos, se ele deixou algum procurador ou um representante, você pode pedir a abertura da sucessão provisória, que é o caso de gerar em TCMD, galera. Tá aqui, ó. Inclusive, na sucessão provisória. Então, você tem que fazer esse link das disciplinas.
Já a parte da alíquota está aqui. Até 1.500, na causa mortes, ele é isento, que dá um valor de 330 mil aí com o valor de junho que eu coloquei lá. E acima disso, você vai pagar 2%. Por quê? A alíquota fixada em cada faixa será aplicada exclusivamente sobre o montante que exceder o limite fixado vai ser imediatamente inferior. Então, até 330 mil isento. Passou disso, a alíquota de 2%. Até 4 mil o PF. Aí depois que passar disso, você já aplica 4%, galera. Mato Grosso aí você tem uns valores bem altos de isenção, bem diferente dos outros estados, vamos prestar atenção nisso aí. Direito tributário, imposto vinculado versus não vinculado, repartição tributária e não vinculação. Isso aqui é uma questão que eu misturei alguns desses temas aí, pessoal, vamos prestar atenção. Relativamente à necessidade de contraprestação pelo Estado, os tributos podem ser classificados em vinculados e não vinculados. Anderson estava discutindo com Gabriela justamente os impostos. Anderson alegou que os impostos são tributos não vinculados. Todavia, existem obrigações ou exceções constitucionais que vinculam os impostos, tais como saúde e educação. Gabriela ratificou a afirmação de Anderson e posteriormente acrescentou que, com a emenda constitucional número 109, é permitida a vinculação das receitas dos 3% destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do 1% do Fundo de Participações, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro. Sobre a afirmação dos dois, marque a alternativa correta. Pessoal, essa aqui é uma questão alto nível que eu peguei para chamar a atenção da emenda constitucional 109. E o que acontece? Anderson está totalmente correto e Gabriela está totalmente equivocada. Por que Gabriela está equivocada? Justamente aqui nesse parágrafo 4º. É permitida a vinculação das receitas. Aqui você vai ter os incisos dos impostos da União, dos estados, municípios, sabe? E aqui, no 158, galera, ó, no 59 exatamente, ele detalha, ó, nas alíneas A, B, D, E e do inciso 1 e 2. Perceba que ele não fala do inciso C. Ou seja, essa parte do fundo você não pode vincular. A Constituição não previu ele. E também, a linha F também não foi incluída aqui, galera. Tá? Vamos prestar muita atenção nisso, tá? Que aqui acaba na letra E, tá? E isso aqui é uma coisa que chama muita atenção. E eu coloquei já aqui o 2 também, que ele também pode ser vinculado, tá, galera? Então, chama atenção aí, dá uma lida nessa parte da proteção constitucional. Costuma cair muito. Isso aqui é um detalhe, um plus, que se cair na prova, a gente vai ter. Se não cair, não vai ter. De qualquer forma, lembrando que as questões são didáticas para a gente relembrar outros tópicos. Que aqui, no caso, você tem que lembrar que tem uma repartição tributária, que tem não vinculação, e etc. Próxima questão. Responsabilidade tributária. No direito tributário, o sucessor pode ser pessoalmente responsável pelos tributos devidos pelo decujus. Sob aspecto temporal, a responsabilidade do sucessor se limita aos tributos devidos até a data da... Pessoal, aqui o gabarito vai ser letra A, da partilha ou de divulgação. Eu trouxe essa questão aí recente que cadastraram lá no TEC Concursos. Acho que só tinha 10 resoluções. Porque isso está caindo muito nas provas ultimamente. Responsabilidade de sucessão pessoal sempre confunde. Peguei esse gráfico aqui de um cara que comentou lá no TEC e achei bem didático. Aí você tem 3 figuras, que é o decujus, o espólio e o sucessor ou cônjuge meio. E aqui você tem um momento da abertura da sucessão, antes da abertura, durante e aqui da partilha, dedicação e após. Aqui fica para vocês lerem, pessoal, tá? Os momentos. Vocês tem que decorar isso aqui. Isso aqui acaba esquecendo com o tempo, some por algum motivo. Mas se você tiver a constância de estar sempre relembrando ele, vai firmar e no dia da prova você vai gabaritar um tipo de questão dessa. Os examinadores põem de propósito porque sabem que as pessoas esquecem com o tempo e confundem isso. E esse esquema aqui é mais que o suficiente para você nunca mais errar questão sobre isso. TI, banco de dados. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na última aula, que é trazer questões recentes. Eu peguei aqui da Cefaz Bahia do cargo de TI. Uma questão de banco de dados e uma questão de projetos. Vamos ver elas? Com relação aos conceitos de banco de dados relacionais, analise as afirmativas a seguir. 1. Instância do banco se refere à supressão de detalhes de organização e do armazenamento de dados, descartando para um melhor conhecimento desses dados os recursos essenciais. 2. O modelo de dados se refere a uma coleção de conceitos que podem ser utilizados para descrever a estrutura de um banco de dados, oferecendo os meios necessários para alcançar essa abstração. E 3. A abstração de dados se refere a conjuntos de dados e metadados de usuários presentes no servidor de dados em um determinado instante. Está correto que se afirma em B, número 2. Ele trocou a 1 com a 3, galera. Você vê que um cargo de TI, ele cai questões que parecem ser além do padrão de auditor fiscal. Então aqui foi aquele tipo de questão que ele traz três definições e você tinha que identificar se estavam corretas.
E aqui ele trocou, aqui em cima é a abstração de dados e aqui embaixo é a instância de dados. Gestão de projetos. Aqui, novamente, caiu uma questão de processo. Gestão de projetos estão aprofundando isso aqui, é difícil, eu considero difícil esse tipo de questão, porque você tem vários processos e se detalhar eles é mais complicado ainda. Aqui, realmente, eu não conseguiria matar a questão por lógica, você tem que saber ou não. O erro vai estar aqui na 3, porque não é padronizar, é controlar. Já a 1 e a 2 estão corretas, o gabarito é letra A. E aqui na 3 é como eu coloquei aqui, galera, ó, controlar a qualidade. Aqui eu já trouxe um plus, né, que o PMBOK fala. E eu trouxe aqui uma dica, galera, Hero. Você tem esse site aí, eles detalham tudo de PMBOK que você precisar. Se algum dia você tiver alguma dúvida, você vai nesse site aí que você acha que você precisa. Auditoria fiscal, lei de sigilo bancário. A lei de sigilo bancário prevê um rol de instituições financeiras obrigadas a conservar sigilo nas suas operações e os serviços por elas prestados. Além das instituições expressamente listadas, a referida lei admite que outras sociedades venham a ser consideradas como instituições financeiras, em razão da natureza de suas operações, desde que tal se dê por decisão do, letra A, Conselho Monetário Nacional. Pessoal, por algum motivo, provas alto nível sempre estão cobrando uma questão dessa lei. Caiu, você faz Amazonas, caiu, você faz Sergipe, caiu agora, a prova foi do promotor de justiça, e o custo-benefício dessa lei é enorme, só tem 11 artigos. Então, reforça essa lei, pessoal, porque ela tá lá, geralmente está lá no fim da ementa dos editais, e é uma lei curta e está caindo muito. Então, pode vir cair no nosso concurso. Então, vamos prestar atenção aqui. Inclusive, era o primeiro artigo aqui, ser considerados pelo Conselho Monetário Nacional. Vale a pena, viu, pessoal? Vamos para a próxima questão. Direito administrativo, controle judicional. Achei essa questão alto nível, e já vou trazer aqui para a gente para fazer também, tá? A prova do promotor de justiça. Em 5/1, Bruno requereu à administração municipal autorização para promover o fechamento de uma via pública, com o intuito de realizar festa junina em 30/6/2018. Passados 120 dias do pedido, não houve nenhuma resposta do órgão competente. Nessa situação, vou para o gabarito aqui, pessoal. O silêncio administrativo não poderia ter sido interpretado como consentimento estatal, razão porque Bruno poderia ter ajuizado a demanda judicial a fim de obter do Poder Judiciário provimento que obrigasse a manifestação de vontade de administração. O que acontece aqui, galera? O silêncio da administração só produz efeitos quando a lei assim estabelecer. Ou seja, não se presume a anuência da administração pública se a lei não estabelecer, ok? Então, o que acontece aqui no caso concreto? No caso concreto, como vamos ver aqui o nome dele, Bruno requereu a administração, ele pediu lá, ele protocolou um pedido. Então, a administração tem o dever de responder. Aqui, no caso, tem o dever de se manifestar quando provocado. E aqui você tem as consequências. Ó. No caso, não havendo previsão legal, que é o caso da nossa questão, não produz qualquer efeito jurídico e não se pode admitir omissão, papapá. E aí o interessado ele busca, né, o pedido, a administração não respondeu ele, então ele tem todo o direito de buscar o socorro no judiciário e pedir a tutela do seu legítimo direito. Somente esse caso ocorre, galera, porque ele protocolou o pedido administrativo. Caso ele não tenha esgotado a via administrativa, ele não pode socorrer imediatamente o judiciário, tá? Fica aqui, ó, se havia previsão legal e os demais detalhes, galera, dá um pause aí e vamos ler. É um tema muito complexo, até é um pouco difícil de explicar, mas a lógica basicamente é essa, galera. Lembrar que silêncio administrativo não produz qualquer efeito, salvo se a lei estabelecer as consequências no caso de silêncio. Poder, direito constitucional, mesma prova, pessoal, uma prova alto nível. Postei até no grupo lá pra gente resolver. Não deixam de acompanhar o grupo, tá bombando lá, galera. Já tá com 523 pessoas e a gente tende a crescer cada dia mais que passa, fazendo conteúdo, tentando ajudar concurseiro. Eu falo que concurso não tem concorrência, vamos sempre nos ajudar. Concorrência é você quando você abre a prova lá e tem que acertar o gabarito. Né? Se você fizer 80%, 85%, não importa a sua concorrência. Você está concorrendo contigo mesmo. Bora. Previsto na Constituição de 88, as prerrogativas dos deputados federais. Questão simples, galera. B, compreendem prerrogativa de função e isenção de serviço militar. Qual que é o erro aqui da letra A? Isso aqui é importante comentar. Ainda que o parlamentar esteja licenciado para exercício do cargo positivo? Não. Ele tem que estar vinculado a um cargo para ter a imunidade, galera. Porque a prerrogativa é funcional, não pessoal. Então, ele está vinculado ao mandato. Saiu do mandato, afastou, etc., ele não está mais exercendo o cargo. Então, ele perde a imunidade. São privilégios destinados à proteção de interesses pessoais, como a gente comentou agora há pouco, funcionais, não pessoais. Então, essa é o X da questão.
Aqui estão todos os artigos da Constituição, para dar uma reforçada. E presta atenção aqui, jurisprudência, tá, galera? Só de um aprofundamento que eu deixo aqui, que algumas questões aprofundam nisso, que é basicamente que ele fala que a unidade parlamentar não é absoluta, ela é material e etc. Arrendamento mercantil, uma questão que você faz Amazonas, alto nível, galera. Muita galera errou essa questão aqui, entrou com recurso, prevê não catou, corretamente não catou. O que é o X da questão aqui? O arrendamento, ele pode ser facultativo, e poucas pessoas sabem disso. Quando que o arrendamento é facultativo? Quando ele é de curto prazo, presta atenção, galera, e ele é de baixo valor. Ah, mas o que é curto prazo e baixo valor? Você tem que analisar no caso concreto e no cenário da empresa. Aqui na questão ele fala, a empresa tem um ativo de 400 milhões, e vai ser usado entre meses de junho a dezembro, ou seja, curto prazo, e o valor do arrendamento é de 1 milhão. Ou seja, é insignificante perante o ativo da empresa. Aí você, como contador, qual a melhor decisão para você falar com a empresa? A melhor decisão é considerar como despesa, com base no prazo de duração do contrato. Que aqui, ó, se o arrendatário não decidir não aplicar o arrendamento de curto prazo ou arrendamento para curto prazo, deve reconhecer os pagamentos associados como despesa. O argumento do pessoal é porque aquela parte do CPC ele é facultativo, mas a questão se amarrou num conceito mais amplo assim, do raciocínio contábil, que é, qual que é a melhor forma de eu pagar menos imposto na empresa? Lançar alguma coisa logo como despesa pessoal. Entendeu? Então aí você paga menos imposto aqui. Eu acho que o raciocínio foi mais ou menos por essa lógica, mas se atentar a esse raciocínio aqui, ó, curto prazo, baixo valor e despesa. Tá bom? Provisões de ativo contingente. Sobre provisões de ativo contingente, julgue os itens. Pessoal, todos esses itens aqui estão corretos. Isso aqui eu trouxe uma questão didática, isso aqui é contabilidade geral. Provisão cai toda prova tem contabilidade, está caindo. Então é essencial que estejam afiados com esse CPC. Vale a pena a leitura desse CPC. E aqui estão os tópicos. Foi só um Ctrl+C e V. Já vamos para a próxima questão. Contabilidade e custo. Mesclado. Afirmações Sebrasp 2022. Eu trouxe um compilado aí de 3 questões do Sebrasp e estou pedindo aqui VOF. Então vamos lá. Em determinada empresa, segue-se o custeio baseado em atividades, admitindo-se que um custo geralmente atribuído ao produto pode ser considerado uma despesa, ao passo que uma despesa normalmente não alocada ao produto pode ser considerada custo de produção. Nesse caso, é correto afirmar que a metodologia de custo adotada pela empresa é baseada no conceito de rastreabilidade. Pessoal, verdadeiro isso aqui, essa afirmação, ela é bem complexa. Lá no TEC, metade errou, metade acertou. Eu acho que muitos se confundiram. Uma parte quando menciona despesa, um custo pode virar uma despesa ou uma despesa pode virar um custo. Sim, porque no custeio de atividade você tem departamentos. E é depender da visão do departamento, depender da atividade, aquela atividade para aquele departamento pode ser uma despesa ou pode ser um custo. E aí quando você aloca eles, no produto também pode variar na segunda etapa também, que é a rastreabilidade. E aí aquela despesa pode virar custo e aquele custo pode virar despesa. Você entende? Já vamos aqui para 2. No método RKW, custeio pleno também, pessoal. Alocação dos custos realizados levando-se em consideração os custos diretos atribuídos a produtos, gastos que não são vinculados ao processo de fabricação. Verdadeiro também aqui, pessoal. Custeio pleno ele leva as despesas também em consideração na apropriação do custo. Ele é diferente da absorção, porque a absorção é custo variável e custo fixo. E o custeio pleno é custo fixo, custo variável, mais as despesas. Então ele é pleno, por isso que ele chama pleno. Vamos sempre afiado isso aqui, de vez volta ou outra ele aparece nas provas aí. A decisão de iniciar um novo investimento em uma empresa não deve ser influenciada por custos passados, uma vez que estes não podem ser alterados, independente de qualquer decisão futura. Aí que tá aqui um pé, galera. Isso aqui é verdadeiro, o gabarito vai ser letra B. Eu errei essa questão também aqui, nunca tinha visto. Da onde que tiraram isso? Foi no professor da USP. De vez em quando eles fazem isso de contabilidade de custo. Não tem jeito, fazendo questão, prestando atenção na jurisprudência. Se você fosse tentar fazer por lógica, você não ia conseguir. Pelo menos eu não consegui. Então, chama atenção aí, galera. E vamos partir para a próxima questão. Análise vertical. Isso aqui é uma questãozinha mais complexa, pessoal. Vou destrinchar aqui devagar. Uma sociedade empresária apresentava o seguinte balanço. Só um detalhe. Nesse tipo de questão, no dia da prova, você deixa ela por último, marca um asterisco e vai fazendo aquelas questões que você pode matar rápido, por exemplo, direito, etc. Que essa aqui é braçal.
Então, passou, conseguiu matar o máximo de questão possível, você vem para ela. Dica de prova aí, galera. Tem um ativo aqui, aí no mês de dezembro aconteceu o seguinte fase, 1 do 12 eu tive alguns contos semestre, 1 do 12, 10 do 12, 22 do 12. Em análise vertical que ele está pedindo, e aqui ele quer o percentual depois de todos esses fatos contábeis. Então, eu vou pular aqui, que eu não vou ler não. Aqui que ele fala o seguinte, ó, ele pagou 2 anos de aluguel antecipado, com apropriação linear e mensal. Total de 36 mil. O que é isso, pessoal? Despesa antecipada. Como é 2 anos, 18 mil fica no meu ativo circulante, 18 mil no não circulante. Isso em 1 do 12. E a despesa antecipada, e esse crédito que vai sair daqui, pessoal, é 36 mil. Ó, eu vou jogar aqui, ó, pra você, ó, 36 mil, tá vendo? Eu já estou acompanhando aqui, estou fazendo um por um. Vambora. E aqui você tem, ó, 18 mil da despesa antecipada, e aqui já vamos chegar aqui, mas os outros 18 estavam aqui. Débito imobilizado do computador e acredita caixa no valor de 18 mil. Que é o fato 2 aqui, tá, pessoal? Compra de computadores. Aí você vai vir aqui, ó, imobilizar os computadores, 18 mil, e vai sair mais 18 mil do meu caixa. Perfeito? 10 ou 12, pessoal. Compra de terreno, 10 meses, 50 mil. Lembrando, terreno não é depreciado. Então, eu venho aqui, ó, debito terreno, ó, fato 10 ou 12, e acredito o fornecimento a pagar. Fornecido financiamento, aqui chama de financiamento para ele jogar fornecedores a pagar. E aqui você tem, ó, no investimento 50 mil. Vamos lá para o fato do dia 22. Aplicação de fundo de investimento de longo prazo. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui você vai acreditar o caixa e vai debitar o ativo realizável no longo prazo em 30 mil. 30 mil. E aqui você vai colocar aqui, ó, 30 mil. Feito tudo isso, pessoal, a gente acabou aqui, análise contábil. Essa velocidade você vai pegar com o tempo e com exercício. Quanto mais exercício você fizer, melhor é esse tipo de questão. Agora, você tem que fazer os fatos contábeis do dia 31, que são vários fatos geradores que acontecem. No caso da questão, são 2. O reconhecimento da despesa de aluguel de 1 mês e o reconhecimento da depreciação de 1 mês. Aqui ele falou que o veículo tem uma vida de 3 anos, de valor de 18 mil, e aqui o mensal, ele 2 anos, então 24 meses, pessoal. Então, o que acontece? 1,5 mil, é só você pegar aquele valor de 36 mil, dividir por 24, você vai chegar a 1,5 mil, que é justamente porque não ficou 18 mil aqui, saiu, você reconhece uma despesa aqui, ó, do resultado RE de 1.500. E aqui a depreciação, 18 mil por 3, 6 mil ao ano, 6 mil vezes 12, por 12 meses, 500 mensais, que vem estar juntamente aqui na despesa, e a contrapartida dele está aqui no imobilizado, pessoal. Aí aplicar o percentual, e a gente vai chegar no gabarito letra A aqui, tá, pessoal? Propriedade para investimento, você pegar aqui, ó, 50 mil dividir por 248 mil, tu vai chegar nesse gabarito lá, tá? Aquelas outras questões vocês podem fazer, mas vai dar errado, tá? Vai bater bem longe, na verdade. Jeito, agora vamos para a discursiva, né, galera? É a cereja do bolo do nosso curso. Esse é tópico aqui de direito administrativo misturado com direito tributário, poder de polícia e taxas. Poder de polícia e administração pública, segundo o conceito clássico de Marcelo Caetano, é o modo de atuar da autoridade administrativa que consiste em intervir no exercício das atividades individuais suscetíveis de fazer perigar interesses gerais, tendo por objetivo evitar que se produzam, ampliem ou generalizem os danos sociais que a lei procura prevenir. Sobre esse poder, disserte sobre as seguintes alternativas. A. Definição disciplinada pelo CTN dos atributos. B. Qual é a espécie tributária que remunera o exercício do poder de polícia? Esses recursos são vinculados à atividade. C. É possível a cobrança da espécie tributária dispensada com comprovação do exercício efetivo de fiscalização sujeito passivo. E D. Se é possível os municípios instituírem o tributo de poder de polícia em relação às atribuições do Estado. Pessoal, eu não trouxe aqui a fundamentação, porque a fundamentação já está direto aqui na resposta. Quando vocês lerem aqui, vocês já vão entender. Eu estou fazendo discursivas bem didáticas e profundas, tá? Que ao mesmo tempo que você está treinando a dissertação, você está estudando também. A intenção é essa. A gente se antecipar, não sai só do objetivo, porque às vezes você sabe o objetivo, mas você não sabe transcrever para discursiva. E lembrando que a discursiva desses casos aqui sempre copia manuscrito. Galera, vai levar aí uns 10 minutinhos para copiar, ou 15 minutos. Depois você lê o que você copiou, já está mais que ótimo, tá? Quanto ao item A, o CTN define o poder de polícia e atividade de administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina, à produção e do mercado,
de exercício de atividades econômicas, dependente de concessão, autorização do poder público, tranquilidade pública ou respeito à propriedade e aos direitos individuais coletivos. O que é isso, galera? Isso aqui é o Ctrl+C e V do artigo do CTN. Só que você sabe colocar ele numa discursiva, é isso que te chama a atenção. Às vezes a gente sabe tanto no objetivo, mas na hora de escrever na discursiva a gente se enrola. Por exemplo, você lembraria dessa palavra segurança, higiene. Vamos refletir que quanto mais a gente sabe os artigos, maior vai ser nossa pontuação discursiva. E a discursiva vai ser um diferencial no Mato Grosso. Quanto aos atributos, o poder de polícia possui 3. Discricionariedade, que a administração dispõe de liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e conveniência de sua prática, dentro dos limites legais. Autoexecutoriedade, a administração impõe diretamente, sem necessidade de prévia autorização do Poder Judiciário, as medidas ou sanções. Porém, não afasta a possibilidade do administrado recorrer ao Judiciário para obter a anulação dos atos praticados contra ele. E C, coercibilidade, as medidas adotadas pela administração são impostas coativamente ao particular, inclusive mediante emprego de força se necessário. Ressalva-se que nem todos os atos possuem atributos à executoriedade e coercibilidade. Por exemplo, multa. Você tem que notificar. Após isso, ela se torna executável, tá, pessoal? Quanto ao item B, são as taxas que remuneram o exercício do poder de polícia. Está previsto no artigo 77 do CTN, que prevê que o fato gerador, o exercício regular do poder de polícia. Trata-se de um tributo vinculado na hipótese de atuação do poder público no regular exercício. Quanto ao item C, ao contrário das taxas pela prestação de serviços públicos, as pelo exercício do poder de polícia não necessariamente trarão algum benefício ao contribuinte. Pelo contrário, é possível que este efetue o recolhimento da taxa e, por exemplo, tenha negado seu direito para preencher os requisitos legais, como na taxa de fiscalização de incêndios. Ademais, o atual entendimento do STF e STJ é que é legítima a cobrança da taxa pelo exercício do poder de polícia. Por exemplo, taxa de fiscalização, quando o presente órgão ou estrutura administrativa que execute fiscalizatória, de modo que é dispensável a comprovação do exercício efetivo de fiscalização do direito passivo. A matéria, inclusive, é objeto de recurso com repercussão geral julgada. Ou seja, a taxa de poder de polícia, ela é devida mesmo que haja uma presunção, ela não precisa ser efetiva, que é o caso do órgão, o STF já decidiu esse caso aí. Muita parte da doutrina critica isso, mas o STF já se pacificou esse tema, tá, pessoal? E é bom você citar isso, citar sempre julgados do STF e STJ, deixa a sua discursiva em direito muito mais poderosa. Já chama a atenção do examinador, ele já começa a gostar do seu texto e ele tende a te dar uma pontuação maior, tá, pessoal? Por fim, quanto ao item D, o STF exige também que a pessoa política que pretenda instituir a taxa pelo exercício do poder de polícia detenha competência constitucional por exercício de fiscalização, de modo que não podem os municípios instituírem taxas de exercício do poder de polícia em relação a atribuições do Estado. No caso concreto, há um tema de repercussão geral no STF que dispôs: a segurança pública presente, a prevenção e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade principal, pela unidade da federação, e porque serviço essencial tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao município a criação de taxa para tal fim. Ou seja, galera, isso aí está ligado com as competências constitucionais da nossa Carta Magna, e os estados têm certas competências, o município tem outras, e a União tem outras. Não cabe o município querer instituir taxa de segurança pública, porque o município não foi beneficiado pela segurança pública, por exemplo, polícia militar, polícia civil, pela Constituição, somente os estados e a União. Então, ela não tem competência para instituir, porque está invadindo a competência do Estado, diretamente ou até indiretamente. O STF já decidiu isso. Muitos tentariam responder isso pela lógica do direito constitucional, só que você vê que o texto aqui, pessoal, ele é mais direcionado para o direito tributário e constitucional. Então, você tem que ter esse linguajar diferente. Você não pode chegar e falar assim, a Constituição, Constituição Federal prevê competências para o município, para o Estado. Você poderia até colocar isso, mas eu entendo que nesse caso, assim, de perguntas ligadas a temas mais tributários, provas de fisco, é sempre bom trazer um texto que puxe sempre mais para o lado tributário, tá, pessoal? Fica a dica aí. E vamos, por fim, a nossa última discursiva, o processo de consulta. Aqui tem quase tudo, o coração do processo de consulta. Essa discursiva aqui praticamente te ensina tudo também, os pontos mais importantes. Depois eu vou trazer mais questões também, mas ficou muito boa, viu, pessoal? Vamos prestar atenção aí. Gestão tributária Mato Grosso, sob consulta, Aí você tem 4 casos aqui, no caso da empresa X, Y, Z e A. Vamos ver? A empresa X possui processo de fiscalização em curso referente a indébito de ICMS, sobre substituição tributária. Como cooperativa, entretanto, possui dúvida referente à base de cálculo informado na infração e pretende utilizar-se do processo de consulta para sanar sua dúvida. Tal consulta é possível? Fundamento de resposta com base em legislação.
Pessoal, tem que acelerar aqui, ó. Recebi um anúncio do tempo, então vou acelerar aqui. Aí você tem esses 4 casos, dê um pause, dê uma lida. E vamos aqui para a resposta, tá, pessoal? Resposta aqui ficou boa. Ó. Quanto ao item A, o protocolo de consulta formalizado pela empresa X não produzirá qualquer efeito, visto que a legislação de Mato Grosso veda expressamente que o estabelecimento ao qual tenha sido lavrado termo de início de verificação fiscal possa se beneficiar do processo. Dessa forma, deve-se rejeitar a admissibilidade da consulta. B, a empresa Y teve seu processo de consulta denegado. Isso ocorreu pois a legislação de Mato Grosso diz expressamente que a consulta não será conhecida ou respondida quando versão sob situação indeterminável. Quanto à intenção de pedido de reconsideração, este também deve ser denegado, pois a mesma legislação veda expressamente que na resposta à consulta não cabe recurso ou pedido de reconsideração. Quanto ao item C, a empresa Z não terá direito de formular pedido de consulta presencialmente. Além disso, a legislação de Mato Grosso dispõe que não produzem os efeitos típicos da consulta, entre outros, a solicitação e entendimento oral de qualquer espécie, e a mesma legislação dispõe ainda expressamente que a consulta tributária realizada exclusivamente por meio eletrônico, devendo conter a qualificação do consulente e o fato ou matéria de objeto de consulta para que possa ser reconhecida. Quanto ao item D, o pedido de consulta apresentado pela empresa A de referente ao entendimento da empresa A, recolherá no prazo fixado da consulta, o regulamento ressalva que este não pode se inferir a 15 dias, ou seja, você vai recolher de acordo com o prazo fixado ali na resposta da consulta. Durante esse prazo, não é suspenso o tributo. Se eu estou devendo o tributo para vencer em 30 dias, eu tenho que recolher ele normalmente, mesmo com a consulta em andamento, tá, pessoal? Aqui está todo o fundamento da consulta, os artigos, deem uma lida neles, reforça essa parte da discursiva. E mais uma vez, pessoal, obrigado pela atenção, firme compromisso de honrar o máximo conteúdo possível aí. Entra nos canais do Telegram, cada vez mais a gente tenta crescer, profissionalizar. Em breve vai vir novas novidades, estou comentando provas recentes, xingando o povo a estudar. E vamos mandar brasa, tá, pessoal? Só para terminar aqui mais uma vez, pessoal, o tema discursiva. Obrigado mais uma vez, pessoal.